introdução. Olá, estamos começando daquela maneira estrambótica, né? Somos super comunicativos, né? Super profissional. Estamos aqui de volta com Medindo os Bigodes, eu, Yuri Vieira, e o Alexandre Soares Silva. Olá, tudo bem? Como sempre, nós não sabemos do que vamos falar. E Alexandre... Eu não sei o que eu vou falar até eu terminar a frase, geralmente. Estava vendo que aquele Jack London, tinha gente que criticava os livros dele porque as novelas dele, na verdade, eram vários contos. Cada capítulo, na verdade, era um conto com o mesmo personagem, que, na verdade, ele dava um jeito de empurrar, apertar e fazer uma novela com ele. Como faz muito tempo que eu li um livro dele, eu não sei se isso faz sentido hoje. Teria que ler de novo. Porque eu estava lembrando desse cara por causa daquilo que a gente estava falando, né? Que por coincidência, eu comentei com o Alexandre que eu estava vendo aquele canal, né? Como chama o canal, cara? The Other Side, é isso? Isso, acho que é The Other Side, que são entrevistas com pessoas que tiveram experiências de quase morte, né? E por coincidência eu comecei a ver isso, sei lá, umas 2 semanas atrás. Começou a aparecer na minha timeline, pelo menos. Eu passei a ver um vídeo por dia. Eu não sei como que eu cheguei nesse negócio. Eu comecei a ver, aí eu comentei com você que você estava vendo o mesmo canal, um atrás do outro também. Sim. E você vê é um canal sobre, para quem não viu, é um canal sobre pessoas que passaram por experiência de quase morte, né? Delas contando como é. E tem umas semelhanças, tem algumas diferenças. A impressão que dá é que é tudo desorganizado lá de lá, que você morre e você vai passar por um sistema desorganizado. Porque algumas pessoas, acreditando no que elas falam, né? Algumas pessoas são recebidas por um sistema eficiente e outras pessoas são abandonadas. E meio que tem que descobrir meio sozinhas, depois de muito tempo andando pela cidade ou pelo campo, alguém aparece para eles e fala, vamos sair daqui. E daí a pessoa vai para o lugar. O que em geral tem de comum é que assim, a pessoa de repente está numa escuridão e sente uma calma, uma tranquilidade, não sente medo, não percebe o que está acontecendo, né? Algumas observam o próprio corpo, às vezes sem notar que é o próprio corpo. É comum. Depois, em geral, elas entram num túnel, né? Ou dá uma impressão de túnel por causa de alguma viagem muito rápida com luzes e tal, alguns, né? Aí chega num lugar, alguns no campo, alguns próximo a uma cidade mesmo. Um número muito grande de gente vai parar num lugar florido, né? Um campo florido. Então, mas eu lembrei do Jack London, porque tem aquele livro dele, Andarilho das Estrelas, né? A gente já comentou sobre esse livro, né? Acho que já, né? Eu acho que já. Que ele se baseou na história de um prisioneiro que os caras botavam camisa de força nele, jogavam água no cara, a camisa de força ia apertando o cara, né, conforme ia encolhendo, e o cara perdia a respiração e desmaiava, né, e depois de algumas vezes ele começou a sair do corpo, né. No conto. Né, nessa história. Não cabia, se baseou numa história real, né. Ele não cabia dentro do corpo mais. Mas, cara, hoje eu vi uma desse canal de uma mulher que ela simplesmente foi pro inferno, né? Ela contando, e ela dizendo, acho que é a primeira que se assume católica que eu vi ali, e que ela chegou a ajudar um amigo dela que estava com leucemia, né? Mudou para a cidade dele para ajudar o cara. Ela e uma outra mulher, as duas ajudando o cara, mas o cara morreu, né? Aí, antes dela voltar para a cidade dela, ela pegou uma pneumonia, uma doença, tá? Aí que ela teve a experiência de quase morte. Depois, uma trabalheira, meses ajudando o cara, ela vai pro inferno. Depois ela conseguiu escapar dali, né? Mas ela descrevendo esse inferno, cara, filme de terror, assim, o negócio. Não valeu a pena ajudar o cara, então, né? Pra quê? Eu não sei o que ela mesmo fala, né? E ela conta de um jeito tão engraçado, assim, ela meio com uma inocência, né? Assim, o que eu tô fazendo aqui, né? E umas pessoas maltrapilhas, né? Vestidas com farrapos, algumas com meio apodrecendo até, né? Que ela fugia dessa gente, viu demônios, né? Ele disse que ela é uma demônia, que ela falou que era uma mulher, né? Levou ela atravessou um deserto, assim, um lugar muito gelado, depois
chegou uma hora que a neve chegava até o peito, né? Ela com várias pessoas que a demônio falou para ela, você não vai sair mais daqui. Chegou numa cabana, tudo abandonado, né? Empoeirado, entrou lá dentro com esse pessoal e todo mundo com a cabeça para baixo e tal. E ela perguntou para a mulher se aquele era um dia diferente, alguma coisa assim. E a mulher fala, hoje é o dia mais triste no inferno porque hoje é Natal. A demônia falou para ela. Demônia é ótimo, né? Mas eu sei que ela começou a cantar a música de Natal e umas outras mulheres começaram a acompanhar. Foi aí que ela saiu do inferno e foi pro céu, entendeu? Quando ela começou a cantar a música de Natal. Que a demônia ficou puta com ela. Eu já li alguém dizendo que é comum a pessoa ir pro lugar de acordo com o que ela acredita. Se ela acredita que vai para se a pessoa é católica, a pessoa vai para algum dos destinos católicos possíveis. Se a pessoa é budista, vai para algum dos destinos budistas possíveis e assim por diante. Mas aí eu não sei o que alguém que não acredita na vida após a morte que vai acontecer. Se a pessoa vai para onde ela imagina que pode ir, a pessoa que não acredita na vida após a morte e pararia num abismo de nada, né? Eu estava começando a ver um vídeo aqui, enquanto estava te esperando, que era de um cara que era ateu, entendeu? Mas aí eu ainda não cheguei na parte. Não, eu vi, mas todos eles. Acho que esse cara se converteu antes dessa experiência, mas. Antes ou depois? Eu acho que foi antes, até. Se é um cara que é um físico, né? É esse que eu estou falando, ele era professor universitário, mas eu não sei de que era, não lembro agora. Mas... Enfim, mas tem centenas de experiências e tem essas coisas em comum, né? A revisão da vida também é algo. Visualmente é diferente em vários casos. Exatamente. Mas todos eles relatam a mesma experiência de você rever a sua vida pelo ponto de vista dos outros, né? As coisas boas que você fez primeiro, você vê, você sente a coisa boa que você fez como se você fosse outra pessoa, e depois as coisas más você sente a dor que você causou, né? Tem uma mulher que ela fala, inclusive, como se ela entrasse no corpo da pessoa para quem ela fez o bem e para quem ela fez o mal também, né? Cada vez que ela assistia uma cena dessa, como se ela estivesse dentro. Inclusive, uma delas fala que a primeira cena, porque ela diz que chegou num lugar que tinha 3 espíritos, assim, dá até a impressão de Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas ela via eles seres de luz, assim, e apareceu uma arca na frente dela que ela abria, tinha umas esferas de estrelas, assim, de bolas luminosas, né? Cada uma que ela pegava, ela entrava dentro e ia numa memória dela. E a primeira que ela viu foi ela engatinhando, puxando o rabo de um gato. Ela bebê, né? E que de repente, quando ela viu, ela estava dentro do gato, sentindo o susto e o medo que ela teve quando o neném puxou o rabo, entendeu? Até isso, né? E que depois ela pensando, mas eu era só um neném, né? Eu não sabia o que eu estava fazendo. E várias outras cenas, assim. Tem um cara que era mecânico, ou que trabalhava com mecânica de aviões, ele teve um acidente de avião, e o que ele viu, a maneira dele rever a vida, ele viu uma máquina gigantesca de engrenagens transparentes mexendo na frente dele. E que ele ficou curioso, porque ele tem essa curiosidade de engenheiro, né? E cada vez que ele tirava, cada engrenagem era uma memória. Tinha cores diferentes, de acordo com a memória era boa ou ruim. E quando ele tirava uma memória ruim da máquina, a máquina se reformava, como se ele estivesse tirando aquela memória do passado dele. Construindo o passado. Eu notei isso também, cara, que é muito adaptável às crenças de cada um, né? Porque teve um cara lá que falou que esse teve uma overdose, então você já imagina como que devia ser o cara, né? Que encontrou um cara que chegou a levar ele para fora da Terra, ele viu a Terra de longe, o cara falou para ele que a Terra chamava Gaia, que a gente estava maltratando Gaia, aí tem uns pessoal Nova Era no meio, né? Mas eu vejo muitas pessoas saem com as mesmas crenças que elas entraram, elas só dão, tipo, a mulher vê uma figura de luz gigantesca no universo, assim, ela fala, mas não era Deus, era uma força superior, não precisa falar Deus, não sei o quê. Por que não precisa falar Deus? Isso sempre me irrita, terrivelmente. Eu também. E quando começa com o papo do universo, né? E aí o universo, o que o universo vai te dar, né? Eu me entreguei para o universo. Tipo assim, é mais fácil entregar para uma coisa, um conjunto de coisas e de espaço.
impessoal do que para um Deus pessoal, né? Para alguns, né? E outra mulher foi para um lugar maravilhoso e ela ficava se pensando assim, mas não era o céu, era um lugar melhor que o céu, estava além do céu. Ah, tá bom. É o céu, para com isso. É cada história. O Swedenborg tinha as histórias malucas dele também, né? Ah, sim, mas é difícil até de acreditar na história do Swedenborg, não é? Não sei, algumas eu leio e acredito, mas tem algumas horas que passam um pouquinho da minha credulidade. Por exemplo, É bem elástica. Ah, não, nem lembro. Mas... que ele fala muito assim das sociedades do inferno e as sociedades do céu, né? Ele tinha um conceito, para ele anjo era simplesmente homens que nasceram e foram para o céu, né? Ele não falava de anjo como se fossem seres de uma outra categoria, né? Ele sempre falava como se fosse um homem que morreu e foi para o céu. E ele falava até que o formato do céu era o formato do corpo de Cristo, né? Eu me lembro vagamente disso. E já o inferno era um lugar meio... igual essa mulher mesmo, ela fala quando ela chegou no inferno, era um monte de ruína, entendeu? Uma cidade em ruínas, com as partes pegando fogo. Ele descreve também, acho que alguns lugares assim, em ruínas também, né? Tem até eu lembro de um cara que eu conheci em São Paulo há 20 anos atrás, ele era, quando eu tinha o meu estúdio, foi assistente de fotografia do meu sócio, né, que era fotógrafo. Ele jogava muito RPG, e um dos RPGs que eles jogavam, eu não sei se chamava, não sei se era Metrópolis, o nome, não sei se eles deram esse nome, mas ele falava que tinha uma cidade infernal chamada Metrópolis. E ele me contando dessa cidade, eu fiquei assim pirando, porque eu já tinha tido sonhos com os lugares parecidos, entendeu? Ele descrevia como se fosse assim, uma cidade que é a junção de todas as metrópoles do mundo que existem hoje, que já existiram. Sem campo, entendeu? Como se o inferno fosse isso. Todas as cidades do mundo coladas uma na outra, de todas as épocas, meio em ruínas todas, ou em vias de destruição, porque as pessoas estão lá lutando pelo poder ainda, entendeu? Tá rolando aquela briga. Então imagina assim, um planeta que é só cidade, né? E meio detonado, né? Destruído. Aí falava que isso era o inferno no jogo deles de RPG, né? Esse pessoal de RPG, eles expande a imaginação ali nas viagens, né? Eu nunca joguei. Eu participei uma vez com eles, assim, para ver como era, né? Porque na época eu tava querendo escrever uma história que tinha RPG, né? Porque eu conheci uns caras muito malucos na Chapada dos Guimarães, na Chapada dos Veadeiros, lá em Alto Paraíso, que eles tinham uma banda de rock. Eu conheci eles porque eu tava escrevendo crônica para uma editora que também editava a revista da 89 FM, né? De rock, né? Não sei se tem essa revista ainda, se existe isso. Na época o editor era o Quinho. Aí eu viajei junto com o dono da editora, que era um amigo meu, Rogério Franco. A gente foi para Alto Paraíso para entrevistar uma banda de rock que chamava Mocotó Jam. Gelé de Mocotó, né? O nome da banda, não era Pure Jam, né? Era Mocotó Jam. E os caras muito doidos, cara. E aí uma hora no meio da conversa lá, que eu dou muita corda, né, pros caras, né, quando eu entrevisto as pessoas, né, eu vou dando corda. E eles começaram a falar que eles jogavam RPG, cara, e eles iam pro Cerrado, lá pra uma mata, ali na Chapada mesmo, eles tomavam chá de cogumelo para jogar RPG. E eles me disseram que uma vez apareceu um cara, do nada, um ser lá, e começou a mestrar o jogo deles. Começou o quê? Mestrar como é no RPG, o cara que conta a história. Fala, vocês estão no lugar tal e tal, aconteceu isso, o que você vai fazer agora, né? Então eles estavam lá e apareceu esse cara que para eles era um espírito, porque eles estavam no meio do mato sozinhos, apareceu esse cara super bem vestido do nada, no meio do matagal lá, e começou a mestrar. E eles loucos, né? Tinham tomado chá de cogumelo. Então imagina que diabo de jogo foi esse, né, cara? Eu lembro que nessa época foi aí que eu conheci aquela que eu te falei que eu tenho uma entrevista com uma mulher que falava que era extraterrestre. Sim. Porque o dono do hotel foi levar a gente para conhecer os caras, né? Ele ouviu minha conversa e falou: nossa, tem que conhecer uma pessoa, né? Eu falei: quem que é? Ele falou assim: é uma pessoa interessantíssima, ela vai gostar de conversar com você, porque eu vi que você entende de uns assuntos aí que ela também entende, né? Ele me levou na padaria da cidade, aí tinha uma senhora lá de uns 70 anos de idade, lá no balcão, aí ele
conversou com ela, super na boa, ela chamou ela, sentou comigo, me apresentou, né? Ah, essa aqui é a Portia, não sei o que e tal. Ela começou a conversar comigo, e conversando com ela, ela foi me dizer que ela era a mestra ascensa, aquelas coisas de grande fraternidade branca, né? Sei. Que ela era a mestra ascensa Portia, que ela era uma entrante, mas isso assim, depois de muito tempo, eu acho que foi depois de uns 3 encontros que a gente só tinha conversas meio doidas, assim, interessantes, né? Que eu Mas ficava... ela falava alguma coisa que revelasse alguma sabedoria ou elevação? Ela tinha, se você ver esse vídeo, você vai ver que ela não era boba, entendeu? Ela, digamos assim, como se estivesse conversando com uma médium espírita normal, as coisas que ela falava como no nível, assim, de uma figura que participa de um centro espírita, que é uma pessoa bacana, que as pessoas vão lá para pedir conselho, entendeu? Então, muita gente que ia lá conversar com ela não sabia da história dela, mas ela resolveu contar para mim, entendeu? Segundo ela, né? E ela dizia que era uma entrante, que na verdade aquele corpo que ela usava não era dela. Foi uma mulher que fez um acordo com o pessoal da Grande Fraternidade Branca, quando desencarnou, deu o corpo e ela voltou no corpo da mulher. Mas eu sempre ouço umas histórias, né? Eu não acredito jamais, né? A minha credulidade não vai até o ponto de pessoas entrando no corpo das outras e vivendo. Muito bizarro, né? Ela disse que foi num lugar no sul, como que chamava? Salto Uruguai, uma coisa assim, onde ela diz que tem um centro intraterreno, né, debaixo desse lugar tem umas fontes de águas termais, que essa mulher foi, digamos, orientada a ter esse lugar, né? Ela viajou para lá. Quando ela entrou nessa piscina lá térmica de águas termais, ela se recostou. Aí diz que nessa hora, quando a mulher dormiu, ela desencarnou e a Portia encarnou nela. E aí ela mudou completamente de personalidade, voltou para casa, já falou pro marido dela: olha, eu tô indo embora, você fica aí, você faz sua comida, não sei o que, não tenho nada contra você, porque eu nem te conheço, né, na verdade, porque eu não sou tua mulher, entendeu? E ela era uma dona de casa, entendeu? É tipo esses quieters que entram em casas abandonadas, prédios abandonados e ficam. Daí tem uso capião, a pessoa ficou lá 5 anos vivendo, é deles agora, né? Uso capião de corpo, né? E eu achava isso tudo interessante, né? Porque eu tava querendo escrever umas histórias, umas viagens dessas, né? Uhum. Que eu cheguei a escrever comecei a escrever uma época, tipo uma novela, assim, que eu ia postando capítulo a capítulo, que chamava Eu Odeio Terráqueos. porque eu não consigo escrever sem usar humor, né? Então eu tava usando a história parecida com a dela, mas com certo, tirando o sarro da situação, né? Uhum. Eu lembro que uma vez, assim, eu tava achando que ninguém tava lendo, porque na época não tinha redes sociais, essas coisas todas, só tinha o site, né? E o contador de visita não era tão bom, entendeu? Às vezes não marcava visita, então eu nem sabia se tinha alguém lendo, né? Mas eu sei que uma hora eu fui desencanando, porque ainda não tinha nem e-book, né? Isso foi o quê? 2002, 2003, entendeu? Uhum. Aí eu escrevi, assim, uns 10, 15 capítulos, uma hora eu parei, aí de repente um cara começou a me escrever, me xingando: você não vai terminar essa história, não, porra. Mas bravo desse jeito? Bravo, o cara me xingando: eu tô aqui lendo e você não termina a história e tal. Eu acho engraçado, as pessoas têm essa reação também com o George R. Martin, né, o cara do Game of Thrones, porque ele parou, né? Mas, sei lá, isso não é tipo alguém faz bolos pra você e todo dia uma vizinha te manda um bolo. Todo dia ela te manda uma fatia de bolo. Daí um dia ela para de te mandar a fatia de bolo, e você fica puto e vai na casa dela e começa a... Exatamente. Você tá dando de graça, o cara vem reclamar que você parou de dar de graça, né? Depois eu até... O problema é que eu não continuei, porque quando eu parei, eu comecei a escrever outras coisas. Foi que depois que eu escrevi um conto que tá aí até hoje, que é da Bacante da Boca do Lixo, porque eu tava com aquela história na minha cabeça, falei: não, deixa eu parar de escrever isso aqui, só que nessa eu cortei um pouco o fluxo da outra, entendeu? Aí depois eu acabei achando a ideia meio besta, porque quando eu gravei esse vídeo com essa mulher, foi totalmente improvisado, entendeu? Depois que eu conheci ela, isso foi em 99, eu passei o Réveillon de 99 para 2000 na Chapada dos Veadeiros, e depois de 2000 para 2001, né? Porque era a época que todo mundo achava que o mundo ia acabar, né? Aquela coisa, eu queria ver se ia acabar mesmo no lugar onde todo mundo achava que ia acabar, entendeu? Que enchia de maluco lá na Chapada dos Veadeiros. Você estava com alguma expectativa disso, algum medo? Não, eu tava. Não, a Hilda Hilst estava, entendeu? Porque eu estava lá com a Hilda Hilst.
E eu lembro que estava tendo aquela guerra da Iugoslávia, né? Aquelas coisas todas, né? E era maio, junho, enrolando a guerra da Iugoslávia. Aí a Hilda me chamava Yuri, vem cá no escritório dela e mostrava lá as centúrias do Nostradamus, né? Aí ela falava, olha aqui, no 7º mês de 1999, o grande rei do terror virá pelo ar, né? Blá, blá, blá. E ela, tá chegando julho e a OTAN vai atacar Belgrado, não sei o quê, entendeu? Uhum. Eu lembro que na televisão passava assim umas propagandas, as propagandas que os sérvios assistiam, entendeu? Na televisão, que vinha aquelas suásticas girando como se fosse o símbolo da OTAN, entendeu? Uhum. Eles consideravam a OTAN os nazistas, entendeu? E tanto que nesse livro meu do A Sábia Ingenuidade do Dr. João Pinto Grande tem um conto que chama Amarás ao Teu Vizinho, que eu conto a história de um sérvio que estava lá e que ficou soterrado durante o bombardeio, entendeu? Porque essa história ficou muito na minha cabeça, que depois eu fui ler um monte de coisa sobre isso também, né? Porque eu fico pensando, porque imagina o seguinte, igual um conto que eu escrevi também, que teve um furacão num país da América Central. Lá tinha uma igreja que o padre, cara, chamou todo mundo e disse que o mundo ia acabar, entendeu? Uhum. Noticiaram esse negócio. Tipo, um mês depois veio um furacão, destruiu a cidade e morreu todo mundo, cara. Bom, o mundo deles acabou, né? Então, para eles o mundo acabou, entendeu? Aí eu fiquei imaginando mais ou menos essa situação para um cara que está na Iugoslávia, que leu Nostradamus, que no 7º mês o rei do terror vai atacar e vem a OTAN bombardeando Belgrado em julho de 99, entendeu? Uhum. É esse conto desse meu livro, do livro como chama? A Sábia Ingenuidade do Dr. João Pinto Grande, né? Amarás ao teu vizinho. E agora um cara, me liga da embaixada lá em Belgrado e tá dizendo que vai ter um evento literário querendo me chamar para lá. Eu falei, primeiro você dá o livro para um sérvio ler para saber se ele vai ficar com raiva de mim. Se ele não gostar do conto, eu não vou, porque eu não tô a fim de apanhar. Vai saber. Você entra no meio de uma inimizade étnica de centenas de anos, sei lá. Porque agora esses dias ontem, né, anteontem, estava a OTAN ameaçando a Sérvia de novo, você viu isso? Não. Porque estava tendo umas eleições lá no Kosovo, né? Não sei se era eleição ou se indicaram simplesmente. Os prefeitos são todos albaneses, né? Ou seja, uns caras muçulmanos em áreas de maioria sérvia. Aí os caras ficaram putos e começaram a tocar o terror, né? Os sérvios no Kosovo. E aí veio o exército da OTAN para fazer o pessoal parar, e de repente as forças armadas da Sérvia começaram a ir na direção da fronteira. Eu falei, pronto, né? Eu não vou mais para a Sérvia. Eu não sei o que aconteceu depois, né? Eu perguntei pro cara lá da embaixada, ele disse, não, por enquanto as coisas não estão tão ruins quanto a imprensa faz parecer, não, mas tem que ficar ligado aí. É foda. Mas você já leu as Centúrias de Nostradamus? Eu li nessa época, eu estava com a Hilda. Eu já conhecia, porque meu pai tem 3 edições de traduções diferentes, entendeu? Com a Centúria. Mas não é então, aquelas coisas tão vagas que qualquer interpretação... É que ela funciona mais, retroativamente. Você pode usar para qualquer coisa retroativamente, entendeu? Agora, essa questão do... Você consegue prever o futuro quando ele já passou, né? Exatamente. O único que tá datado era esse, 99, parece, 1999, 7º mês. Eu morria de medo do Nostradamus quando eu era criança. E tinha sempre também uns especiais do Fantástico sobre o Nostradamus, e vinha uma música sinistra. Quando o Fantástico falava sobre o Fantástico, né? Mas tinha sempre alguma coisa sinistra no Fantástico. Ou era alienígenas, ou era Nostradamus. Eles tinham uma obsessão por Nostradamus. Tinha coisas de morte. Eu lembro do fotógrafo que tirava foto de velório, e um dia o morto começou a sorrir para ele no velório. Isso é uma das histórias do Fantástico, né? Aí o cara tava tendo uma experiência de quase morte, enterraram ele vivo, né? Cara, eu lembro de um filme dessas... porque esse negócio... Tem uma dessas histórias desses caras que tiveram experiência de quase morte, que o cara, ele se viu de fora e viu quando os paramédicos chegaram, examinaram ele, falaram, não, ele tá morto. Botaram no saco e fecharam com um zíper, cara. Eu vi essa. Botaram na ambulância, ele foi junto sem
cair sem pensar que era ele, entendeu? Ele parece que ele estava assim, sem saber o que estava acontecendo, foi acompanhando sem saber que era ele, né? E uma hora uma voz falou... Uma voz fala, olha, ele não morreu, né? Eu acho que a voz falou, ele está vivo, né? Uma coisa assim. E ele ouviu e o paramédico ouviu, né? Porque foram dois na frente e só um atrás. E o que estava atrás era novato, né? Que ele fala que era um rookie, né? Que ele fala, era um novato, né? E ele ficou assim, ué, esse trem abriu, começou a olhar assim... E aí uma hora aí depois a voz repetiu, né? Porque ele parou e falou, não é possível, o cara tá esfriando já, né? E ele ouviu de novo, não, ele tá vivo, né? Aí ele resolveu dar choque no cara, e começou a dar choque no cara, os caras lá da frente, você quer perder o emprego? Você tá louco? Você não pode fazer isso, não, o cara morreu e tal. E ele deu choque, deu 2, no terceira vez que ele deu, o coração do cara voltou a bater, né? Aí eu fico pensando, né? Chega lá no lugar... faz velório com o cara. Quer dizer, que até lá o cara já morreu, né? Mas, putz, cara, esses filmes que tem paranoia de gente de ser enterrado vivo, né? É um filme com quem que é esse? Você sabe que filme é esse ou não? O que? Não, Kill Bill. Não, é um filme antigo, é um filme dos anos 60, assim, que o cara, ele é não sei se ele é um lorde, algum... Daqueles filmes daquele pessoal da Inglaterra, lá daquele estúdio, né? William. Eu nunca lembro, mas é aquele pessoal que tem o Peter Cushing, aquela turma lá, né? Hammer. Exatamente. Aí eu sei que o cara é um aristocrata, cheio da grana, casa com uma mulher lá e tal, e ele tinha paranoia porque a gente da família dele aconteceu isso, né? Morreu e tal, e depois quando foram levar o corpo para outro lugar, ou por algum motivo teve que desenterrar, encontraram o caixão todo arranhado por dentro, cheio de unha, né? A pessoa morreu desesperada lá dentro. Então ele tinha paranoia disso porque era uma doença recorrente na família dele, né? Então ele mandou construir um túmulo, uma cripta para ele, que tinha todos os esquemas assim. O caixão tinha uma alavanca que ele puxava, o caixão desmontava inteirinho. Aí tinha dentro daquela cripta, né? Tinha uma corrente que ele puxava e tocava um sino do lado de fora. Isso existia, né? Sabia disso? Eu imagino que sim, porque... Aí eu sei que tinha vários esquemas assim, mas eu sei que a mulher dele, acho que traía ele, entendeu? Ele não sabia. E quando ele morre, a mulher dele de sacanagem manda enterrar, entendeu? Em vez de botar ele na cripta que ele mandou construir, mandou enterrar e ele realmente acorda no caixão e não tem como sair, porque não era o caixão que ele escolheu, era um caixão que não tinha como abrir, e ele estava enterrado, entendeu? E ele desesperado lá, mas ele acorda justamente quando tem um ladrão de túmulo que sabe que o cara é um lorde, né? Vou roubar, ele deve estar com um relógio, um anel, alguma coisa, vou roubar, né? Eu sei que ele voa no pescoço desse ladrão quando o ladrão de túmulo abre. Né? O benefício social dos ladrões de túmulo. Exatamente. É um bom título, benefício social dos ladrões de túmulo. Tem uma história de Grand Guignol que é assim também, o cara... Aquele teatro maluco, né, de coisas terríveis. Que era super sanguinolento, né? O Lovecraft escreveu sobre isso, que os franceses, quando faziam história de horror, geralmente faziam algo sem sobrenatural, só pura crueldade e violência. E é verdade. Não é que eles nunca fazem nada sobrenatural, mas tem vários exemplos de horror sobrenatural na França, mas de modo geral parece que eles preferiam mesmo a maldade psicológica, a tortura, mutilações. Tem uma peça famosa do Grand Guignol que a noiva do cara morre e ele é no início da fotografia, né? Daí o cara vai tirar um daguerreótipo da noiva antes dela ser enterrada para ele lembrar do rosto dela. E quando ele revela, porque ele tem próprio laboratório, a mulher já foi enterrada, ele vê que os olhos dela estão abertos na foto. Ela abriu, na hora da foto, ela abriu os olhos. Daí ele fica desesperado e vai para o cemitério e insiste em desenterrar, mas daí toda a peça é a burocracia dele conseguir convencer as pessoas a desenterrar. Cada elemento burocrático um atrás do outro, você vai passando por isso, e ele nervoso, porque cada minuto conta. Daí no final ele consegue, mas é um terror kafkiano, né? É horror burocrático, é um novo gênero. No final ele consegue, mas ele não entra na sala, tem uns peritos que vão abrir, mas ele fica lá de fora porque ele não aguenta ficar. E os peritos veem que ela está agora morta, mas que ela arranhou todo o caixão e aquela coisa toda. Daí ele sai e fala para ela que ela já estava morta e que tá tudo bem.
Nossa. Mas os caras viram, como Os caras diz, viram que ela foi mas enterrada viva. não conta pra ele, né? É. Caramba. Tem muitas histórias boas no Grand Guignol, né? E você vê a história do Grand Guignol, tinha muita gente boa que escreveu pro Grand Guignol naquela época, inclusive o Noel Coward, porque Ah, é? teve um Grand Guignol em Londres também, Aham. que durou menos tempo, mas também tinha peças boas, Uma maneira de ganhar grana, né? Pros caras, né? Escritor. Pô, né? escreve um roteiro aqui e tal. E era super popular na época. Quer dizer, teve Aham. uma época que deixou de ser, mas durante um período foi bem popular o Grand Guignol. Eu acho que se me chamasse, eu ia usar aquele conto do meu primeiro livro, que é a Tragicomédia Acadêmica, que os caras na faculdade de medicina, sem cadáver, porque eu via muito lá o pessoal reclamando que não tinha cadáver para estudar, né? Aí, como os trotes eram muito violentos, eu imaginei uma história que eles sempre matam um calouro para estudar o corpo, entendeu? Legal. E aí, num deles, eles sacaneiam, tinha uma garota que protestava, né, contra esse abuso maluco de matar calouro, que é absurdo. Não vai, mas isso é normal, calorado é assim mesmo, tem que matar um calouro de vez em quando, né, na história. E ela fica protestando, mas os caras matam os caras assim mesmo, e um cara vai e corta o piu-piu do cara, né, faz uma sutura, põe no chaveiro dela, né. E aí depois esse piu-piu vai, não sei se você não tá me enxergando, né, na câmera, não tá funcionando, Não. vai igual uma minhoquinha, vai andando e vai se vingando de todo mundo. que eu me baseei naquela história da mão descarnada, né. Tem vários filmes. Esse era um gênero de filme de terror, né? A mão que anda sozinha. Geralmente a mão de um criminoso que é amputado e que é colocada na mão de alguém que perdeu e que não tinha, que perdeu a mão e que não tinha nada a ver, um pintor ou um músico. Tem vários filmes, histórias assim, né? Era um gênero a mão Eu vi assassina. recentemente, cara, eu tenho um canal que chama... Ai, como é que chama? Tem um canal no YouTube, tem um monte de filme antigo, cara. Depois Tem. eu escrevo aqui embaixo que eu esqueci o nome, mas tem um que eu assisti que é os contos, as histórias do Dr. Morte. Você já viu esse? É. O Dr. Não. Morte era o Peter Cushing, cara. Eu não lembrava que era o Peter Cushing. Que ele tá no vagão de trem e vai contando, vai descrevendo o futuro de cada uma das pessoas que estão ali dentro da cabine, quando cada um tira uma Pera, carta de tarô, né? eu acho que eu vi esse filme. Esse é bem antigo, dos anos 60, né, também. Aí eu sei que uma das histórias, o cara é justamente o Christopher Lee, entendeu? É um professor de arte, né? Um crítico de arte, o Christopher Lee. Eu lembrava da história e não lembrava que era o Peter Cushing e o Christopher Lee, cara. Que absurdo. Mas que a história é que o Christopher Lee, ele criticava muito um pintor lá, criticando os quadros do cara, pinturas abstratas e tal, mas eu falava, mas o cara perdeu o jeito, e todo mundo dava maior atenção pro Christopher Lee, que era um crítico famoso. Aí depois ele começa a elogiar um outro quadro, aí o cara que ele tava criticando fala, eu conheço o artista, você quer conhecer? Ele, claro que eu quero. E o cara vai lá e volta com um chimpanzé, entendeu? Ele desmoraliza totalmente o crítico, todo mundo começa a rir do crítico, e o Christopher Lee resolve se vingar desse artista plástico, atropela ele, no que atropela, pressiona a mão do cara no meio fio, assim, corta a mão do cara fora e a mão começa a seguir ele, entendeu? Era dessa história dos contos do Acontece Dr. Terror, bastante isso. Dr. Morte. Acontece bastante. Ultimamente está acontecendo bastante, mas é a mão do Alexandre de Moraes, né? Ela vai perseguindo todo mundo. Falando nisso, cara, isso é uma coisa que tem que falar, a gente não fala, nosso negócio não é política, mas pelo amor de Deus, cara, tá rolando essa censura maluca. Sim. Pelo amor de Deus, cara, uma hora chega em todo mundo, porque muita gente que tá aí se ferrando fala as mesmas coisas que eu falo há 20 anos no Twitter. Qual que é a diferença? Porque eles têm público, entendeu? Não, é lógico que a gente já teria sido destruído se a gente tivesse mais público. Só que a questão é, eles vão eliminando o pessoal que tá lá no topo da pirâmide, quem tem muito público, e uma hora eles vão chegando cada vez mais embaixo, vai pegar todo mundo, entendeu? Com essas maluquices. Sim. Então, assim, e me irrita, às vezes, até a defesa, porque às vezes até a defesa deles é torta, né? Você vê esse caso desse Léo Lins aí, não sei se você viu a piada que... Eu não vi a defesa dele, não, mas eu sei das... Não, porque as pessoas defendem assim. Primeiro, as pessoas sempre falam, mas a piada não tem graça. Quando... Por acaso essa tinha, eu ri.
mas não é o que importa se a piada tem graça ou não tem graça, certo? Uhum. Não devia ser um comentário. E segundo, que também não dá para confiar numa pessoa que é ideologicamente oposta ao comediante que está sendo censurado, dizer que a piada não tem graça, porque eles sempre fazem isso, nunca vão considerar que a piada tem graça ser uma piada oposta ideologicamente a ele, né? Eles não têm a largesse de espírito para dizer que tem graça, né? Uhum. E depois a defesa de quem defendeu é uma piada racista, mas as pessoas devem ter o direito de dizer, quando nem era uma piada racista, era uma piada obviamente sobre um absurdo lógico do que o cara está falando. Uhum. Então é um assunto que me irritou de todos os lados aí. Não, e tá feia a coisa, meu. Os caras estão nessa perseguição já tem um bom tempo já, né? Várias pessoas, até nos Estados Unidos, né, o Tucker Carlson era praticamente o único programa que eu assistia todo dia à noite de política, era do Tucker Carlson, entendeu? Ele é bom, né? Os outros eu assistia de vez em quando, uma vez por semana e tal, né? Mas ele eu assistia todo dia. Até ele, os caras... Pô. Cara, e nos Estados Unidos tem outra coisa também. Os caras estão... Como esse pessoal é globalista pra caramba, né? O Biden também. Eles estão pretendendo colocar uma moeda digital global, né? Do Banco Central global, né? Então eles estão perseguindo tudo até corretora de criptomoeda nos Estados Unidos, cara. Uns dias atrás fechou a Bittrex pediu falência. Eu usava a Bittrex desde 2016 ou 2017, entendeu? Falência por quê? Porque o SEC lá, que é Security Exchange Commission, né? O pessoal foi lá, deu um monte de multa e não sei o quê. Ou seja, foram estrangulando os caras financeiramente. Eles fecharam nos Estados Unidos. O site global ainda funciona. E tem outras também que estão lá se ferrando um monte. Teve um banco lá, aquele Signature, né? O banco não tinha problema nenhum, não estava insolvente. Os caras fecharam o banco porque a maior parte das corretoras tinham conta lá, as corretoras de criptomoeda, entendeu? Teve um cara que deu uma entrevista falando isso. Não, eles estão fechando o banco porque as corretoras têm conta aqui. Então eles estão perseguindo igual na China, cara, nos Estados Unidos. Como diz um americano que eu vi comentando outro dia, aqui no país dos homens semi-livres, não é mais dos homens livres, né? Tá feia a coisa. Quando você vai escrever alguma coisa, você se segura você se censura? Cara, em geral eu só penso depois, entendeu? Quando eu vi eu já me ferrei. Só que como eu não tenho tanto seguidor assim, então eu vou escapando por enquanto, entendeu? Mas, por exemplo, quando eu gravei as entrevistas com o Olavo de Carvalho em 2006, né? Eu não tava nem aí, era bem no meio do governo Lula lá, entendeu? Lula lá, governo Lula lá. Eu ia postando e divulgando, entendeu? Eu lembro que era minha mãe, uma namorada na época, falou: você vai ser preso, entendeu? Eu ouvi muito isso também, eu nunca me meti em nenhum problema. Mas escrevendo ficção você não se segura? Ou não Cara, aí assim, eu não sei, viu? Existem alguns assuntos que eu quero tratar e às vezes eu me seguro para não escrever sobre aquilo de uma maneira muito leviana, entendeu? Às vezes eu acho que eu preciso tratar daquele assunto de uma maneira mais séria. Então eu fico me segurando para não libertar certas ideias em alguma história que seja só engraçadinha, coisa assim, entendeu? Eu quero tratar com mais seriedade, assim. Sim. Então, assim, aí assim, existem algumas coisas que eu ando segurando mesmo há muito tempo até. Mas por causa disso, porque eu quero falar de uma maneira mais profunda, digamos. Não séria, porque mesmo quando eu faço algum humor, eu acho que eu tô fazendo a sério, entendeu? Tô levando a sério, mas tratar de uma maneira mais profunda, entendeu? Sei. Porque, por exemplo, você vai ler Shakespeare, você lê lá o Hamlet, né? Tem um monte de parte engraçada, tem aqueles coveiros, aquilo é muito divertido e tal. O Shakespeare misturava bem humor e tragédia, entendeu? Então, assim, tem hora que é bom esperar a parte trágica, vir uma ideia para a parte trágica da história, entendeu? Não usar só a parte engraçada. Mas esse negócio de censurar humorista, cara, isso é um absurdo. Isso é... No meu livro lá, desse do Dr. Pinto Grande, tem uma frase dele que eu botei na contracapa do livro lá, que ele fala assim: antes de você perder o bom senso, você perde o senso de humor. Sim. Entendeu?
E também os argumentos que eles usam, né? Ué, antes de perder o senso de humor, você perde o bom senso. Não, acho que perder o bom senso, você perde o senso de humor, exatamente. Um argumento que sempre me irrita é essa história que eu não sei quem começou de punch down e punch up, né? De dar um soco para cima, dar um soco para baixo. Que supostamente o humor bom é o humor que está batendo para cima, né? Nas pessoas que te oprimem e não para baixo. Primeiro, essa visão de opressor e oprimir, tudo tem que envolver isso. E quando nem historicamente é verdade, porque todos os cômicos batiam para todas as direções, para todas as camadas sociais, né? E pobres, era um alívio cômico em todas as peças de Shakespeare. Os nobres é que tinham tragédias sérias, né? Isso foi normal ao longo da humanidade inteira. Mas agora tem uma regra de etiqueta que você não pode rir de quem está sendo numa situação supostamente oprimida. Quando é claro que você vai rir, tudo é engraçado. Ser pobre é engraçado, ser classe média é engraçado, ser classe alta é engraçado, é tudo engraçado. Como é que você vai olhar uma pessoa em situação ruim e não vai rir, porque a própria situação ruim é sempre engraçada, né, e trágica ao mesmo tempo, se você quiser ver o lado trágico. É porque eles têm essa conversa agora de lugar de fala, né? Você só pode zoar mulher se você for mulher, só pode zoar negro se você for negro, só pode zoar uma minoria gay se você for gay. Aí fica nessa, né? Sendo que antigamente não. Por exemplo, você pega um Chico Anísio da vida, ele quer zoar um pobre, ele faz um personagem pobre e pronto, entendeu? Quer zoar um rico, ele faz um personagem rico e pronto. Mas o pessoal hoje é stand-up, parece que só tem que ser um stand-up morador de rua para tirar sarro de morador de rua, senão você está atacando a minoria. E mesmo assim, né, a pessoa supostamente zomba da própria categoria, mas é uma zombaria com uma extrema delicadeza, né? É um elogio disfarçado de zombaria. Eu achei legal um vídeo que andou circulando de um cara que ele vai falando assim: eu vou contar uma piada aqui e tal, mas é uma piada bem simples, eu acho que não tem problema, acho que não vai ser censurado. Aí ele fala assim: 2 judeus, aí pisca um alarme, né? Ele, não, 2 judeus não, 2 argentinos, então, não, 2 argentinos, aí toca de novo, ele, não, um papagaio, aí o negócio não pita, um papagaio entrou, aí ele vai mudando a piada conforme o negócio vai piscando o alarme de politicamente incorreto, entendeu? É muito engraçado, o cara fez de um jeito que a reação dele, as expressões faciais dele, a maneira como ele fala é muito engraçado, você dá para assistir 3, 4 vezes seguida que você ri do mesmo jeito, que não é só uma piada com fim engraçado, entendeu? Ela é inteira engraçada. É engraçado que esses dias eu li sobre algum comediante na União Soviética que era muito popular e tinha um show de stand-up na União Soviética nos anos 70. E o show dele ele começava a contar piadas zombando de um burocrata, mas ele estava no início da piada e entrava um burocrata no palco. Eu postei isso, é daquele livro do... Foi você que postou isso. É daquele livro de Tico and Hammer, né? Porque sickle é foice, né? Sickle and hammer, a foice e o martelo. Em inglês é the tickle and the hammer, né? A cócega, eles fizeram um trocadilho intraduzível, né? Sickle com tickle, the tickle and the hammer, né? A cócega e o martelo. Tem essa história que conta lá. E o cara parecia o Chico Anísio, né? A imagem do cara. Entrava um burocrata no palco. Se não fossem épocas diferentes, dava pra falar em reencarnação, né? Como o Chico Anísio estava vivo, não dá pra falar em reencarnação. E ele teve um show dele também que ele entrou e falou assim: acho que vamos ficar 1 hora em silêncio, porque vai ser mais seguro, né? Você conhece a história sobre do cara que fazia stand-up na Alemanha nos anos 30? Não, também na União Soviética. Na União Soviética, eu não sei se é na União Soviética ou se é na Alemanha nazista, mas enfim, ele estava no palco contando a piada dele. Se era na Alemanha nazista, era contra o nazista, se era na União Soviética, era contra o partido. E ele estava na metade da piada, a polícia entrou e prendeu ele. Daí ele ficou, 10 anos. Se era na União Soviética, ficou 10 anos no Gulag, vai. E daí ele saiu e conseguiu um outro show e subiu no palco e falou: mas como eu estava dizendo... 10 anos depois, isso? Como eu estava dizendo... Não, porque você lê aquele livro lá do Solzhenitsyn, cara, o Solzhenitsyn conta umas histórias que parecem piada. Ele fala
os europeus não acreditam que isso está acontecendo, mas a gente também não acreditaria se contasse para a gente há 20 anos atrás que isso iria acontecer. Ele fala que uma mulher dona de uma venda lá, aí chegou o fornecedor dela de alimentos lá, e ela anotando tudo, aí ela pegou a manteiga e ela tinha que anotar quantas manteigas ela estava recebendo, quanto era cada uma. Ela procurando papel, não achou, pegou um jornal e começou a anotar no jornal, né? Ali. E ela anotou em cima da cara do Stalin, da foto do Stalin. Um secretário do partido estava por ali, viu? A mulher pegou 10 anos de Gulag, cara, porque ela escreveu em cima da cara do Stalin. Parece bem apropriado. Teve uma proporção justa, né? Não, teve outro cara, o cara era, eu acho que alfaiate, estava mexendo na roupa lá, e aí ele tirou um alfinete, fez assim para pegar aquelas coisas de cortiça atrás, só que tinha umas notícias de jornal pregadas na cortiça, ele enfiou bem no olho de um político importante também, o alfinete, sem ver, entendeu? Mas alguém que estava lá viu e falou, fulano de tal enfiou o alfinete no olho do cara no jornal. 10 anos de Gulag pro cara também. Era como se fosse uma coisa como se eles estivessem praticando uma heresia, entendeu? Como se estivesse queimando uma estátua de um santo, entendeu? Muito bizarro. Ele conta várias histórias dessas, o Solzhenitsyn, no Arquipélago Gulag. Eu nunca quis ler o Solzhenitsyn, eu tenho aqui, até tá aqui atrás, aliás. É porque é meio que um livro-reportagem, né? Não é Arquipélago Gulag. Ele entrevistou um monte de gente, né? Então tem histórias dele, de pessoas com quem ele esteve preso e de outras pessoas que ficaram presas em outros lugares, né? Ele conversa sobre todo mundo. E igual aqui, o juiz já chega sabendo qual vai ser a condenação do cara, não está nem aí para os argumentos, nem ouve os argumentos da pessoa, só espera o processo acabar para condenar logo o cara. Não, você está preso, entendeu? Então, assim, nossa, eu li esse livro já tem mais de 10 anos, né? Mas eu estava relendo as anotações que eu fiz. Então. E esse outro do Ben Lewis, né? Que é esse, parece que em português é Foi-se o Martelo, né? Foi-se no sentido de o martelo se foi, né? Foi-se o martelo. Foi-se o martelo, porque em inglês é aquele Tickle and Hammer, né? Esse livro do Ben Lewis, ele conta umas histórias bizarras também. Ele diz que, por exemplo, quando na década de 20, ele diz que já estava o Lenin no poder e tinha centenas de jornais satíricos. Ele disse que era o número de leitores que esses jornais juntos tinham era o mesmo número do Pravda, entendeu? Do jornal do governo. Só que aí tem uma hora que os caras falam, não, chega, eles estão tirando muito sarro, entendeu? E aí começou a fechar os jornais, e os caras começaram a continuar escrevendo uma coisa. Ele começou a aprender humorista, começou a aprender escritor, né? E tinha um deles que quase se ferrou, foi o Mikhail Bulgakov, né? Que escreveu O Mestre Margarida, né? Que é muito bom esse livro, que é engraçado pra caramba também, né? Mas ele ficava na paranoia o tempo inteiro de que ia ser preso, né? Mas quem estava sempre livrando o pescoço dos caras era o cara que escreveu Doutor Zhivago lá, como é que ele chama? O Pasternak. Boris Pasternak. Boris Pasternak, porque eu não sei porquê. Eu acho que é porque não sei se o Boris Pasternak já tinha. Acho que ele não tinha feito o livro dele ainda, o Dr. Mas ele era um poeta. Ele era um poeta famoso, né? Ele era um poeta famoso, ele morava até naquelas casas que eles ofereciam para o pessoal, casa de campo oferecida pelo governo, né? Eu sei. A Dasha, né? Dasha. Tinha a Dasha dele lá, e parece que o Stalin respeitava muito ele, e ele disse que o Stalin de vez em quando ligava para ele e falava assim, né? Aqui é o Joseph Stalin, né? E o Pasternak já ficava assim, nossa, que é isso, o cara me ligando, né? Ele falava assim, fulano de tal é um gênio? Aí ele falou assim, ele disse que uma vez ele falou assim, fulano de tal, aí ele começou a pensar nos textos do cara, falou, eu não acho, o cara é bom, mas não é tão bom assim. Ele falou, não é um gênio, ele é um mau escritor, mas não é um gênio. Ele achava que o Stalin estava querendo uma opinião literária, tipo assim, eu leio ou não leio? Ele achava que o Stalin estava nesse nível, entendeu? Não, o Stalin estava querendo saber, se eu matar esse cara, eu estou matando um gênio. Vai dar problema. E aí o Pasternak disse que não era o gênio, o cara foi parar no campo de concentração. É aí que ele sacou, eu falei, nossa, meu. Aí todo mundo que o Pasternak perguntava, o Stalin perguntava para ele se era gênio, ele falava, é um gênio, o cara é fantástico, isso vai ser lido daqui 300 anos para frente, 400 ele vai estar sendo lido ainda, ele é um gênio. Aí o Stalin não tocava no cara, entendeu? E numa dessa que o Mikhail Bulgakov escapou, entendeu? Ele estava na paranoia de que ia ser preso sempre, mas
O que fizeram foi tirar o emprego dele do teatro, entendeu? Que ele escrevia peça. Foram cortando os meios dele ganhar grana, mas não prenderam ele. Você vê a diferença dos russos para outras nações, né? Ele pergunta se é um gênio, se for um gênio, ele talvez respeite, talvez. Havia, mesmo nesse sistema, há um respeito. Estava lendo também sobre Pushkin e o imperador, acho que é Nicolau II, Alexandre III, eu sempre confundo os imperadores. Mas, enfim, o imperador contou para os amigos dele naquela noite, isso tem vários diários, que naquele dia, ele contando todo orgulhoso, hoje conversei com o homem mais inteligente da Rússia, só porque ele tinha conversado com Putin, né? Então ele se sentiu orgulhoso de ter conversado com Putin. Que é um negócio que é difícil imaginar em qualquer outro país. Os caras estão cagando e andando para escritor no Brasil. Para poeta, então. E o Boris Pasternak, ele fala, né, no final do Autor de Vaga, no livro acho que tem também, mas no filme tem também, que ele comenta, né, quando o Dr. Zhivago morreu, ele estava vivendo meio exilado dentro da própria Rússia, numa cidade lá distante, com um empreguinho, que ele era médico, mas trabalhava fazendo outra coisa. Ele estava com problema no coração, ele tem um infarto lá, morre. Só que no enterro dele, ele achava que tinha sido esquecido, mas o enterro dele juntou a multidão, entendeu? E o Pasternak comenta, os russos amam seus poetas. Naquele filme do Sean Connery, lá A Casa da Rússia, não sei se você já viu o Sean Connery. Sean Connery é um jornalista, editor de livros que vive em Lisboa e que se especializa na Rússia. Cara, é baseado no romance do John le Carré, mas eu nunca li esse romance. Uma hora ele fala que quando alguém pergunta o que tem de especial a Rússia, ele fala que quando você vai no banheiro, você ouve na Rússia, você ouve as pessoas no banheiro público, você ouve as pessoas do lado que estão mijando, estão falando sobre literatura, e que é o único país do mundo em que isso acontece. Talvez acontecesse na França durante uma boa época, né? Então, o Somerset Maugham dizia que na França, ele contrastava isso com a Inglaterra, que na França, quando alguém ia casar e os sogros ficavam sabendo que fulano era um romancista, eles relaxavam. Era uma carreira. Que também, o Somerset Maugham achava que isso era o único lugar do mundo em que isso poderia acontecer, provavelmente era mesmo, né? Com exceção, é o único lugar do mundo que isso poderia acontecer. Nos Estados Unidos tinha gente que ganhava dinheiro escrevendo para revistas e tal, que era um mercado que existia, mas mesmo assim os sogros não relaxariam uma profissão. Esse é um grande problema, os sogros. Então, sei lá, talvez não tem um sogro, talvez fosse bom. Talvez os escritores estavam sendo condenados por se consolassem, dizer, pelo menos eles nos levam tão a sério que eles têm que nos matar e nos prender durante 10 anos. Aqui no Brasil nada causa repercussão na literatura. Todos esses caras que estão sofrendo problemas não são romancistas, né? São comediantes. Eu acho que eu até comentei isso outro dia. Rolando a censura, basta todo mundo escrever só livro. Eles não vão nem perceber. É como manter uma coisa em segredo. O problema é que nem o povo vai perceber também, né? Do que você está falando. Né? O meu editor, o Diogo Fontana, ele diz que se o Houellebecq tivesse sido brasileiro, ele tivesse escrito Submissão, Plataforma, todos os livros dele em português, nada teria causado reação nenhuma. O Michel Houellebecq é muito doido, né, cara? Uma coisa que eu tenho orgulho é um nome esquisito que eu consigo escrever sem consultar. Aquele Houellebecq dele é muito estranho. Mas, enfim, ele diz que ele escreve... Eu acho que você viu comentando isso outro dia. Ele finge que ele já morreu, né? Perguntaram pra ele. Não sei se é na Paris Review, né? Eu vi, você que postou isso no Twitter. Né? Foi que ele perguntaram pra ele como é que ele tem coragem de falar sobre certas coisas. É fácil, eu finjo que já morri. Tipo assim, ninguém pode me atingir porque eu já tô morto, então eu escrevo assim. Eu não sei se o Salman Rushdie fez isso, né? Se ele fez, foi um método errado para ele, né? Cara, e pegaram ele de novo, né, cara, de uns poucos anos agora. Ele perdeu o olho, né? Ficou cego, cara. De um olho, né? Na facada, né? Imagina. Mas então, ninguém vai fazer isso com o romancista brasileiro. É uma porcaria. Nem levar uma facada no olho você vai receber. Nenhuma reação lá. Realmente. Nós estamos seguros, Alexandre. A não ser que a gente continue gravando podcast, aí a gente pode se ferrar com o podcast, né? Talvez. Não, tem que ter mais, tem que ser nível aquele Monark lá.
Ah, é o que eu estava falando, tem que ter muita gente seguindo, tem que ter muito público, né? É. Se não tiver muito público. Por falar nisso, a gente já deve ter ganhado uns R$ 80. Daqui a pouco a gente vai, Cada quando um tem chegar que a dividir 100, 40 para cada um. quando chegar a 100 que a gente pode, que eles só pagam quando chegar a 100, aí a gente toma uma cerveja, entendeu? É, dá para comprar uma IPA para cada um. A gente toma uma cerveja e aí a gente pode falar sobre esse livro quando a gente estiver falando sobre o STF, Dicionário do Palavrão, cara. Dicionário do Palavrão. E o prefácio, mas não tá, é do Gilberto Freire, cara. Eu abri aqui ao acaso, né? Outro dia pensando justamente no STF, caiu na primeira GHI, né? Cadê aí? Aí o que deu aqui que eu olhei foi bem Ilha dos Amores. Aí eu pensei, mas o STF não é a Ilha dos Amores, né? Mas aí eu fui ler que quer dizer Ilha dos Amores, quer dizer prostíbulo. Falei, então tá certo. Por causa do 10º canto dos Lusíadas. Ilha dos Amores é como se chama prostíbulo no sul do país. Interessante esse dicionário do palavrão. Dá pra me chegar, tô super no escuro, né? Eu tenho que carregar o computador aqui. Você voltou para o lado Lago Negro da Força, né? Eu confesso que eu não uso palavrões quando eu escrevo, assim, eu tento evitar ao máximo. Eu só escrevo no Twitter, porque eu acho que combina com o Twitter. Às vezes no Facebook eu já escrevi também, porque quando eu tô muito puto com alguma coisa não tem jeito, mas algumas pessoas merecem assim, certos vocábulos mais pesadinhos, né? Ah, sim, não, numa briga. Mas às vezes eu acho que insulta mais a pessoa quando você banca o superior. Pode ser uma evidente face que você não está se sentindo tão superior assim, mas quando você banca o superior, é mais insultuoso para a pessoa, eu acho. Ela se ofende mais. Tem um amigo meu, o Paulo Paiva, ele diz que no trânsito, por exemplo, ele acha que é muito pior do que você chamar o cara de filho da puta, ou do que seja, você vira pro cara e grita assim, ô seu irresponsável, o seu antiético. Porque tem uma condenação moral, né? Diz que o cara vai se enfesar mais, entendeu? Eu acho. Eu gosto muito também de não responder, porque também acho que machuca mais. Em geral, no Twitter eu respondo uma vez e já silencio a pessoa. Eu não bloqueio, eu silencio, entendeu? Ou seja, eu não vou ver a resposta mais dela, a conversa não vai continuar e ela vai ficar puta esperando eu responder e eu não vou ver nada, entendeu? Tá silenciado. Então eu xingo uma vez e pronto, silencio, acabou a história. Antigamente, quando eu me metia em discussão na internet, eu esperava bastante para responder, para cansar a pessoa, porque às vezes a pessoa está com disposição naquele momento, mas passou um pouco, ela perdeu a disposição. Mas eu esperava, quando eu achava que ela devia estar cansando, daí eu respondia, eu fazia, tentava vencer pelo cansaço. Mas aí chega essa época que a gente vê assim, não leva nada, né, cara, essas coisas. Não, eu parei, eu não respondo. Até se eu acho que a resposta é óbvia, eu não respondo. Deixa a pessoa pensar o que ela quiser também, né? E agora tá essa história interessante que virou governo e o Twitter virou também, né? Agora virou assim, né? O Supremo continua bloqueando as contas do pessoal, né? Aqui no Brasil você tem que usar VPN para acessar, mas no geral quem mente agora, em geral o pessoal da esquerda está sendo corrigido, da comunidade por enquanto, têm sido maravilhosas, né? Imagina engraçado. O Lula, o perfil do Lula publicar um negócio e ser corrigido embaixo, a Folha de São Paulo, é maravilhoso. Tá interessante essa parte, pelo menos. Mas, nossa, cara, é difícil, viu? Esse negócio de você trabalhar com escrita no lugar onde tem censura e onde as coisas podem piorar, né? Eu me seguro na internet, eu me seguro. E já não me seguro tanto quanto eu deveria, porque às vezes eu não me aguento, né? Eu não, porque assim, esse negócio de autocensura é foda, né, cara? Porque chega uma hora, eu não sei o quanto isso pode se aprofundar em você quando você vê que você não tá falando nada, assim. Então eu não sei. Eu prefiro soltar logo, xingar logo, aproveitar que não tem tanto seguidor assim. É que no meu caso é diferente, né? Eu escrevo roteiros, então eu tenho que não chocar, não chocar as pessoas do audiovisual, o que eu já choco, né? Então, eu queria também, mas como eu choquei antes, porque assim, eu comecei a escrever no roteiro também anos atrás, tipo, quando eu estava entrevistando o Olavo,
Ele chegou a perguntar se eu não podia fazer o podcast dele lá, que era o Throughout Speak. Aí eu tinha que ir nos Estados Unidos, mas eu tinha feito um roteiro e eu ia dirigir um filme, estava com o pessoal fechado já, né? Porque era um curta-metragem que chama Espelho, tá no YouTube. E eu dirigi, inclusive ganhei um prêmio de melhor direção com esse curta-metragem. Então, assim, eu ganhei esse prêmio mais ou menos na época que eu estava soltando os vídeos com o Olavo, entendeu? Ganhei em 2007, quando ainda não tinha sido divulgado. Então, meus contatos, meus amigos, o pessoal com quem eu trabalhava, eram todos de esquerda. Conforme esse vídeo do Olavo, essas gravações, são umas 9, né? 9 podcasts, assim, das nossas conversas foram se expandindo e o pessoal foi descobrindo que eu conversava com o Olavo, que eu não era esquerdista. Cara, eu fui só perdendo trabalho, entendeu? Fui só perdendo trabalho. O pessoal, às vezes, até conversava mais ou menos numa boa, assim, quando encontrava comigo, mas não me chamava mais para trabalho, não me indicava para quase nada. Esse é um perigo grande, porque as pessoas estão de olho, eles sabem, e as pessoas de esquerda do audiovisual, elas não perdoam, não é que elas acham que é normal, que tudo bem ter opiniões diferentes, não, absolutamente não. É um perigo grande. É que eu acho que elas não têm tanta curiosidade assim de ir no meu perfil para ver como é que eu sou. Então, isso me salva. Essa parte é a parte positiva de escrever em colaboração com outros roteiristas e às vezes também de você escrever para alguma coisa que o nome que sobressai mais é o do diretor, né? Sim. Eles vão olhar o do diretor. E mesmo como roteirista, meu nome geralmente aparece em segundo ou terceiro, então eu não estou completamente salvo, eu não posso sair falando qualquer coisa, mas se eu fosse um pouquinho mais famoso, eu já teria isso já teria sido um problema. Complicado. E para escrever ficção, eu estou escrevendo agora um romance passado no Rio de Janeiro nos anos 20, né? E tem uma hora que eu vou descrever a raça das pessoas. Eu escrevi, tinha um negro gigante tocando não sei o quê. Mas eu senti em mim uma hesitação em escrever isso. Eu escrevi, mas eu senti em mim uma hesitação. Eu estou entrando numa área. Mas a literatura uma área nebulosa, né? E eu vou fazer em que a minha intenção é fazer uma série de romances passados no Rio de Janeiro dos anos 20. E uma hora eu vou fazer alguém usar blackface. Que aí é que é o grande gatilho, né? Será que teve algum protesto na época daquele, como chamava, o Johnson lá, não sei o que, Johnson, como é que é o nome dele? O Johnson, eu duvido, era completamente normal naquela época, né? Não era considerado um insulto, né? Tinha o blackface cômico, né? Por efeito cômico, porque é engraçado qualquer pessoa fingindo que é uma coisa que não é, vai ser engraçada. É esse o propósito de ser engraçado, né? Como é esse o propósito de um homem se vestir de mulher para ser engraçado, né? Num filme ou numa peça ou no carnaval. Não é que a mulher é engraçada ou ridícula, é um cara vestido de mulher que é ridículo. Não é que os negros são ridículos, é um branco fantasiado de preto fazendo caricaturas que é engraçado, né? Que é ridículo. Do mesmo jeito que seria um negro pintado de branco, né? Lógico. Agora, por exemplo, eu lembro de uma história, eu não sei se isso tem algum filme sobre o Bruce Lee, a biografia dele, ou eu li isso num livro, eu não sei, que ele dizendo que ele foi assistir Bonequinha de Luxo lá, Breakfast. O Mickey Rooney, né? Mickey Rooney é grotesco aquilo ali, né? O Mickey Rooney, que ele faz o papel de um chinês, né? Que é bem uma caricatura, né? Com dentes gigantescos com os dentes postiços bem feio. E o Bruce Lee parece que ficou puto, né? Tipo, pensa, por que não tem filme com chinês de verdade? Eles têm que fazer essa caricatura terrível e tal. Eu não sei se eu li essa história do Bruce Lee ou se tem um filme sobre... Tem filme sobre a vida dele? Eu não sei. Eu não sei se eu vi isso ou se eu li isso. Mas eu li uma biografia do Bruce Lee por algum motivo. Eu nem admiro tanto o Bruce Lee, mas me dá vontade de ler. Não lembrava disso. Porque eu sei que aquela série Kung Fu era para ser ele, né? Ele idealizou a série, né? Eu adorava essa série quando era criança. Eu também, nossa. Era David Carradine, né? E você vê claramente que David Carradine não sabe lutar, né? Vendo hoje em dia. Eles punham tudo em câmera lenta e eram um gesto mesmo. Bem engraçado. Mas os produtores, não, se a gente botar um protagonista chinês, as pessoas não vão assistir. Até parece que criança está pensando nisso. Mas eu lembro, em São Paulo, a minha sala era uma mistura tão grande de raças. Minha sala tinha o Liu, que era chinês, tinha uns 3 ou 4 japoneses, tinha gente do Nordeste, tinha uns 3 negros. A minha não era.
Nossa, a minha era, cara. Tinha Na um Zona Sul, japonês, e assim. olha lá, japonês tinha, mas... Em São Paulo sempre tem, né, japonês, mas a minha tinha uns 3, 4 japoneses, tinha um chinês que ele não falava português ainda, o Liu, ele só ficava rindo, né, tal, que a gente conversava com ele, ele ria porque ele não estava entendendo nada, aí a gente ria dele porque a gente também estava entendendo e brincava junto assim mesmo, entendeu? Uhum. Criança. Mas não tinha, nunca via ninguém tirando sarro de ninguém, essas coisas. O primeiro amigo na casa de quem eu fui, quando eu era criança, eu tinha uns 6, 7 anos, quando minha mãe levou na casa, ele era negro, Marcos, não sei se era Marcos Oliveira o nome dele. O pai dele também era funcionário da VASP, e minha primeira impressão quando eu cheguei na casa dele é, lógico que eu não pensei nisso, mas se eu fosse pensar, raça negra tal, e criar um estereótipo a partir dali, meu estereótipo ia ser, nossa, os negros são ricos. Porque a casa dele era enorme, entendeu? Era tipo o dobro da minha, entendeu? Eu achava mó legal a casa dele, brincar lá, entendeu? O pai Esses dele, negros controlam todo o sistema financeiro. é... o pai dele foi, acho que presidente do clube da VASP antes do meu pai ser. Eu não sei, tinha uma menina na minha sala, quando eu tinha uns 9 anos, 10, tinha uma menina chamada Regina que todas as pessoas na minha sala ficavam ridicularizando ela e fazendo músicas, ridicularizando ela. E ela saía chorando, e as músicas sempre diziam que ela era fedida, né? E eu não participava, eu me lembro que eu não entendia por que eles faziam isso com essa menina. Uhum. E daí, anos depois, tipo, há 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, eu encontrei alguém da minha sala e perguntei, você lembra da Regina? Por que as pessoas faziam isso com ela? Daí a garota falou, por que, né, Alexandre? Porque ela era negra, né? Daí eu lembro, era negra? Ela era... Na minha cabeça ela não era negra, mas enfim, tudo bem. Mas é um negócio que me passou completamente batido quando eu era criança, que eu não percebi. Não era uma escola que tivesse, não tinha, né? Eles percebem. Talvez nessa escola que eu estudei tenha acontecido alguma situação que eles sentiram racismo, mas como eu era amigo de todo esse pessoal, e eu não reparava, eu também não lembro de acontecer nada desse tipo. Eu só lembro de abuso de professor, abuso dos alunos com professor. Eu lembro de um professor de karatê que eu tive na escola, que eu não sei quem cuspiu na cara não sei de quem. É. E aí, como ninguém quis entregar quem tinha cuspido, nem o próprio cara que foi cuspido, olha só, cara, nem o próprio cara que foi cuspido dedou o cara pro professor. É. Ele só tava lá com a mão na cara, assim, meio chorando de raiva, assim. Falou, o que foi? Alguém falou, cuspiram na cara dele. Eu falei, quem cuspiu? Aí ele não falou, o cara cuspiu não falou, e todo mundo que viu, ninguém falou. O cara botou todo mundo em pé no sol, tava o maior sol nesse dia, parado lá durante a aula inteira, tipo uns 40 minutos todo mundo no sol, entendeu? Uhum. Eu sei que alguém deve ter dado com a língua nos dentes pros pais, vários pais reclamaram, esse cara foi demitido, esse professor. Como é que deixa os moleques em pé, sem beber água, 1 hora no sol, entendeu? Teve uma coisa assim. Parece meio a ponte do Rio Kwai, isso aí. Teve uma outra coisa que aconteceu também, que aí já era diferente. Era uma professora que ela não estava numa boa fase, a professora Vera, que eu lembro. Isso é no Colégio Espinosa, em São Paulo. E ela estava chegando muito atrasada, que ela estava com algum problema familiar, e um dia ela bateu o carro no caminho da escola, porque ela não conseguia controlar a turma, todo mundo ficava falando e tal, que ela é uma figura dessas muito boazinha, sabe, que o pessoal monta em cima. Uhum. E um dia ela tá lá tentando dar aula, e que ela tinha chegado atrasada, e o pessoal tava naquela balbúrdia, aquela confusão, né, aquela gritaria. E eu tô lá sentado, lá esperando o pessoal calar a boca também. Eu era meio CDF já, né? E ela sentou e começou a chorar, entendeu? E ela chorando, ela falou, nossa, eu tô vindo pra cá, eu bati o carro, eu cheguei atrasado porque eu bati o carro, tive que pegar um táxi. Quando ela falou isso, eu bati o carro. Nossa, cara, me deu uma raiva do pessoal. Eu levantei, dei um maior esculacho, né? Calem a boca! Vocês não estão vendo que a professora tá chorando, porra? Cara, todo mundo calou o bico assim, todo mundo sentou. Aí, Uhum. aí ela até ficou espantada, você começou a dar aula dela, entendeu? Aí quando minha mãe foi me buscar, ela foi lá agradecer, né? Falou pra minha mãe, aí contou pra minha mãe, né? Minha mãe lembra dessa história também. Seu filho fez todo mundo calar a boca. E depois disso, cara, teve uma eleição pra representante de sala, o pessoal quis votar em mim, entendeu? Eu falando, eu não sou candidato. É aquela história, quando você fica na sua, o pessoal acha que você é besta, entendeu? No dia que você se impõe, agora todo mundo quer te botar lá pra cima também. É muito esquisito isso. E eu falei, não, eu não quero ser representante de sala, porque eu vi o que era só encheção de saco. Imagino.
Como ser síndico de prédio, né? É, exatamente. Falei, não, não quero isso não. Já uma coisa que eu lamento na escola é que eu nunca tive um professor que eu admirasse, respeitasse, idolatrasse. Eu queria ter tido um professor assim, como um professor de filme. Esses professores. Eu queria ter tido um professor super severo, mas admirável e inteligente. Eu só lembro de professores que eram legais, bacanas, entendeu? É, também, Mas não que eram essas figuras inspiradores. que a pessoa exato, que essa É. pessoa me inspirou a gostar de não sei o quê. Eu nunca tive isso. Eu lembro de alguns que me indicaram livros legais, coisas assim, mas, por exemplo, tem uma professora. Eu cheguei a fazer faculdade de jornalismo também, foi a primeira que eu larguei, né? Tive uma professora que chamava Lia, ela era gaúcha, ela que indicou Goethe pela primeira vez. Eu fui ler aquele Afinidades Eletivas, né? Eu achei ótimo o livro, entendeu? Uhum. Comecei a ler outras coisas do Goethe, li o Fausto, o Werther. Eu li algumas memórias dele, essas coisas, mas foi uma professora que. Então, assim, essas coisas, assim, né? Que meio que dá uma mudança na sua vida por uma indicação de livro, mas inspirar realmente eu não estou lembrando agora. Até eu fui aluno do Nelson Pereira dos Santos, entendeu? De Uhum. cinema. Aprendi a dirigir no curso dele, só que assim. Ele era super prático, ele nunca ficava falando nada. Ele simplesmente botou todo mundo para rodar curta-metragem e ficava dirigindo o diretor, entendeu? Falava, vai, dirige aí. Como é que faz, né? Aí a pessoa ia falar, não, 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 volta, você tem que falar assim primeiro. Agora, primeiro você onde começa o plano, onde termina o plano. Avisa todo mundo que é assim, sabe? Então, assim, foi uma coisa totalmente pragmática o curso. Então, assim, nunca. E ele me botou como assistente dele. Foi o primeiro telefone celular que eu usei na vida, foi do Nelson Pereira dos Santos. Isso foi em É. 1995, eu acho. Eu nunca tinha botado a mão no celular. Ele falou: o pessoal fica me ligando, você é meu secretário aqui, meu assistente, você fica com o celular. Uhum. Aí, às vezes, eu não sabia nem como atender aquela porra. Aqueles tijolão, né? Mas vem cá, Yuri, você que já passou por essa experiência, é uma coisa que eu me pergunto, é muito complicado dirigir um filme, porque eu vejo as biografias do Woody Allen, ele sempre diz que ele chegou no primeiro filme que ele dirigiu, ele leu um livro sobre como dirigir um filme Uhum. e já saiu dirigindo, né? Aham. Obviamente, quando você tem uma equipe americana, você está cercado de gente É, competente que é, deve ajudar muito, né? Um bom fotógrafo. exatamente. Cara, porque um curta-metragem de ficção que eu dirigi tinha umas 110 pessoas no set. Foi difícil pelo seguinte, difícil no sentido de físico mesmo, de energia, porque a gente tinha que terminar num dia só, É. entendeu? Porque a gente foi filmar em outra cidade, o dinheiro ia acabar e não ia dar para O fazer que gravar mais de um era? dia. Era um Hã? curta, é isso? É um curta-metragem que chama Espelho, tá no YouTube. Mas eu achei fácil dirigir, por quê? Porque a gente tinha conseguido. A Cássia, que dirigiu comigo, ela conseguiu aprovar o filme numa lei de incentivo lá. A gente conseguiu, tipo, menos da metade do dinheiro que a gente precisava, mas era dinheiro. Ou seja, então os profissionais que estavam com a gente, eles estavam recebendo dinheiro. Então, como uma vez eu comentei com um amigo meu, que depois eu fui dirigir um filme em que todo mundo resolveu trabalhar, que a gente não tinha dinheiro, de graça. Cara, aí é muito difícil, porque todo mundo quer dar palpite, porque acha que ele tem o direito de dar palpite porque ele está trabalhando de graça. Aí eu comentei com um amigo meu, cara, agora eu entendi qual é a função do dinheiro. Eu achava que era assim, enfiar o dinheiro na, sabe, na boca do cara pro cara calar a boca e tal, né? É pra você enfiar o dinheiro no rabo do cara, entendeu? Porque aí o cara cala a boca mesmo e trabalha, entendeu? Porque se calar a boca totalmente não dá, porque o diretor tem que ficar perguntando pro cara, você acha, o diretor de fotografia, se eu fizer o plano assim, você acha que fica bom? Tal, nós tem que ficar conversando com todo mundo o tempo inteiro, né? Ouvir o lado deles, que eles são especialistas naquilo. Então não dá para enfiar o dinheiro na boca, mas tem que enfiar o dinheiro no rabo, entendeu? Para os caras não se rebelarem. Mas num set com 4 pessoas foi mais difícil do que num set com 110 pessoas, porque no de 4 não estava pagando, entendeu? Mas quando você entende o sisteminha, que é você você decupou o roteiro, você mais ou menos, mesmo de cabeça só, essa cena vai ser assim assado, esse plano vai ser assim. Você pode decupar por escrito. Eu prefiro de cabeça, porque às vezes quando você chega no lugar, o ambiente que você está é diferente do que você imaginou, aí você vai ter que adaptar, entendeu?
Sei. Tipo, o carrinho da câmera não vai passar por aqui. Então vai ter que mudar o plano. Vai ser câmera na mão e não câmera no carrinho, entendeu? Mas cara, e é prazeroso, entendeu? Além, eu sinto prazer em dirigir um filme, assim. Depois eu só fiz documentário, vídeo institucional, que tem um certo prazer também, mas não é como fazer uma ficção, né? Que é uma coisa sua mesmo, entendeu? Sim. Mas não é difícil, cara. E um curta-metragem que você faz, você já pega a ideia, entendeu? Mas como eu já tinha trabalhado em filme de outros caras, eu trabalhei com o Antônio Martim Hillis, que era um diretor peruano que morou nos anos 90. Logo depois que eu fiz o curso do Nelson Pereira dos Santos, em 95, eu trabalhei com esse cara, ou antes, não sei agora, em Brasília, né? Que o pai dele era não sei se era da ONU ou da Embaixada do Peru, uma coisa assim. Acho que o pai dele era diplomata, né? Ele morava lá e ele era diretor também. Aí eu trabalhei com ele, depois eu trabalhei com o Nelson Pereira dos Santos, depois eu fui para São Paulo e trabalhei na Adrenalina, que depois virou a Croma, que trabalhei na Croma também, produtora, que era vídeo de filme publicitário, né? Tudo película, né? Não tinha digital ainda. Então eu aprendi aí, você vendo, é simples, entendeu, o negócio. O mais difícil, você vai ver, é escrever o roteiro para esses caras. Tem muito diretor que é bom para dirigir comercial, mas vai botar o cara para fazer um filme com o próprio roteiro. Ixi, aí o cara apanha, entendeu? Só que assim, como eu tô te falando, se você não pagar o pessoal, cara, nossa, como é complicado. A não ser que você faça igual esse Tony, o Tony, né? O Tony Martin Hillis, que ele era um cara mais velho que os estudantes da UNB, chega lá todo, eu sou o diretor e tal. Aí o pessoal, ele é um diretor. Vamos aprender. Só que ele tá pegando um pessoal que é super novato, entendeu? Ele não vai ter um resultado tão bom, mas o pessoal vai obedecer ele porque tá querendo aprender também. Porque às vezes tem isso, cara. O filme mesmo, ele tá na cabeça do diretor. Muitas vezes o pessoal que tá trabalhando junto não tem noção do que o cara tá pensando vai ser a montagem depois. Não tem muita ideia, entendeu? Mas isso é uma coisa que eu sinto como roteirista também, porque quando você escreve o roteiro, você tem a história inteira na sua cabeça. Daí muitas vezes o ator que não tem essa visão do roteiro como um todo, porque muitas vezes ele só prestou atenção no próprio papel, ele acha na hora do set que ele pode mudar a frase e falar levemente diferente. Só que ele vai dar isso vai alterar alguma coisa que vai acontecer mais para frente, digamos. Entendi. Porque ele tem que usar as mesmas palavras agora. Vai ter alguns ganchos, né? Vai sumir com alguns ganchos ali, né? O roteirista tem toda a história na cabeça. O ator não tem, geralmente. E às vezes nem o diretor tem, essa que é a verdade. Eu vi esses dias uma entrevista com o Richard Dreyfuss, que eu postei até aquela conversa que ele tá ali sobre o Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Ele disse que ele tem um amigo que é professor de roteiro, né? E o amigo dele chamou ele para falar com os alunos uma vez, aí ele falando para os caras, quem aqui que quer ser roteirista quando formar? Aí um monte de gente levantou a mão. Quem aqui quer ser diretor? Aí só uns gatos pingados levantaram a mão. Aí ele falou assim, se vocês querem que o filme fique realmente como vocês estão imaginando, vocês têm que dirigi-lo. Foi por isso que o Woody Allen começou a dirigir, né? Segundo ele mesmo. Ele fala para os caras, você tem que dirigir o filme, senão você pode ganhar uma grana, mas você vai ficar meio irritado depois, entendeu? Porque o diretor vai escrever o que ele tem. O diretor é o primeiro leitor, né? Porque quando a gente lê um livro, a gente meio que dirige um filme na nossa cabeça, né? E é por isso que é meio frustrante quando você vai assistir um filme de um livro que você já leu, aí alguém bota uma atriz ou um ator que não tem nada a ver com o que você imaginou, né? Sim. E o contrário às vezes acontece. Você já viu um filme, aí você fala, nossa, esse filme é legal, vou ler o livro, e aí às vezes você não consegue se livrar da cara dos atores. Mas o que eu faço geralmente eu começo a adaptar a imagem do ator para o que está escrito. Assim, se o personagem é um pouquinho mais gordo, eu imagino o ator, mas vai ficando um pouquinho mais gordo na minha cabeça. Cara, às vezes eu não obedeço nem o escritor. Às vezes eu estou lendo um livro, no comecinho do livro, ele não descreveu o cara direito ainda, eu já imaginei um cara. Mais pra frente ele fala, e aí, como ele era meio barrigudo, eu falo, mas eu não imaginei um cara barrigudo. Eu não consigo mudar mais o cara que eu imaginei. Entendeu? Pra mim acontece muito quando eles falam que uma mulher não é muito atraente. Esquece, porque na minha cabeça ela é. Eu também acho o fim da picada. Cara, o Rubens Evaldo Filho, aquele crítico de cinema, que ele morreu recentemente também, né? Ele é ator num filme do Walter Hugo Cury, aquele filme que tem a Xuxa. Ele estava no festival de cinema, onde eu ganhei esse prêmio de melhor direção, de curta-metragem, né? Eu encontrei com ele e falei antes,
Cara, que eu já conhecia ele do FICA, que é o Festival de Cinema que tem na cidade de Goiás Velho, né? Eu conheci ele lá, a gente conversou muito lá, e lá em Goiás Velho ele falou pra gente o seguinte, né? Nossa, eu acabei de assistir um filme, nossa, que bando de ator feio. Será que eles não sabem que tem que ter pelo menos um ou dois bonitos? Porque tem uma coisa, mesmo na beleza física de uma pessoa, que segura a sua atenção, Claro, direciona. Então você é pode verdade. ter um filme com um monte de pessoa feia, mas tem que ter umas duas bonitas ali que fazem parte dos personagens principais, senão isso atrapalha muito, né? Eu sei que eu encontrei com ele nesse festival, eu falei, não deixa de assistir o meu filme, é curta-metragem? Curta-metragem, tá na concorrente? Tá concorrendo e tal. Aí, cara, depois eu encontrei com ele na saída, e aí, você assistiu? Ele, mas qual que era o seu filme? Eu falei isso pra ele. Ele falou, mas não projetaram nenhum filme desse. Eu falei, mas eu acabei de sair da sala. Ele falou, mas não era essa outra sala aqui? Eu falei, não, essa aí são as salas dos universitários. Eu não sou universitário. Aí ele falou assim, mas você tem uma cara de universitário? Eu falei, eu tenho 30 quantos anos? Eu tinha uns 34, né, sei lá. Eu tenho 33 anos. Ele, mas você tem uma cara de moleque. Eu pensei que era filme universitário, não assisti seu filme. Eu falei, não. Mas é engraçado que o Rubens Evaldo Filho se deu mal antes de morrer por causa desses comentários sobre beleza dos atores, né? Ah, é? O que rolou? Porque em algum filme com a Frances McDormand, ele falou que ela não era bonita. Que ela não é, né? Nunca foi. Mas enfim. Você pode dizer que isso não é importante? Eu vi um filme que ela era novinha, bem novinha mesmo. Acho que deve ser da época que um dos irmãos Coen, que um deles é casado com ela, né? Que eu não sei qual dos dois. Eu também não sei a ela diferença. era novinha, ela era até bonitinha, entendeu? Quando ela era novinha. Passável, né? Mas, por exemplo, daquele lá do... Como chama aquele filme que ela é uma policial? Lá, Fargo. Fargo, naquele Fargo pra frente, ela é uma mulher normal, entendeu? Sim. Mas ele falou, eu não escolheria a Frances McDormand para falar que ela não é bonita, porque ela não ofende os meus olhos também. Mas o Rubens Evaldo Filho comentou isso. E ele sofreu um mini cancelamento. Mini cancelamento não, ele foi despedido de algum programa de TV, não conseguia mais. Isso pouco antes de morrer, então eles amarguraram os últimos meses de vida dele. Você vê aquele filme lá do Silêncio dos Inocentes, não sei se você já leu um texto, um livrinho, né, um livretinho que o Olavo escreveu sobre o filme, né? Que eu li. Que é muito legal, que ele fala meio como se fosse um duelo entre o mago do mal contra o mago do bem. O Lecter contra o cara do FBI e cada um com seus discípulos, né? O cara que era o assassino do filme, que estava lá matando, acho que tinha sido a paciente, né, dele, né? Que ele era psiquiatra, se não me engano. E a Judy Foster, ela é uma aluna do cara lá, né? Jack curso do FBI, né? Então, assim, cada um está sendo, digamos assim, são marionetes dos seus mestres, né? Uhum. Agora você pensa o seguinte, o cara é o assassino é o cara mais esquisito, parece um heavy metal drag queen, né? Ele é meio uma cena lá, né? É. E ela parece assim, aquela aluna bonitinha, gatinha, que ninguém dá muita moral pra ela porque ela é bonitinha demais. Uhum. Só que ela representa a pureza também, né? Na história, assim como o Olavo coloca na análise dele, né? Ela representa, assim, aquela que o Lecter não consegue, ele vê que ele não consegue fazer nada de mal contra ela porque ela é pura demais, entendeu? Uhum. Ele não se atreve a fazer nada contra ela é pura. Aí você depois coloca uma mulher feia para representar essa mulher pura. É óbvio que existe mulher pura. Regina Casé, né? É óbvio que existe mulher super do bem feia no mundo, é óbvio, mas isso é um filme, entendeu? É como se você fosse escrever um poema sem rima, ou ele tem rima e chega num lugar em que entra a personagem, você quebra a rima porque eu quis quebrar totalmente, aqui não tem rima quando ela aparece. Eu falei, por que você bota? Não, tem que botar rima, tá? O poema inteiro tem que ter rima, tem que ter uma estética. Ele bota a Judy Foster, entendeu? Agora essas outras coisas que está tendo agora, como que é a sereia negra, não sei o quê. Assim, porque o problema não é a questão de ser negro ou de ser branco, a questão é o mito de onde vem o mito, né? É lógico, são mitos nórdicos, né? Muitas vezes, né? Como Aragorn no Senhor dos Anéis também, agora um negro, né? Agora você vai vamos fazer um filme com a Iemanjá, aí põe uma loira para ser Iemanjá, entendeu? Mesmo James Bond, né? Que eu estou falando que o próximo vai ser um negro. James Bond é uma pessoa de classe média alta inglesa dos anos 50, 60, tudo bem, agora pode falar que é de 2023, mas ele representa alguma coisa, né?
um inglês tradicional, tal como a gente imagina um inglês tradicional, né? Porque quando o mundo vai ficando louco demais para um lado, de repente ele vai, brum, a balança vai toda para o outro lado, né? Acho que o movimento woke o que deve estar criando de nazistas entre garotos de 15 anos, porque eu acho que vai ser muito fácil para eles perceberem que isso choca e começarem a serem nazistas ironicamente. E é como Daqui a pouco eles satanismo, né? vão e lançam um filme sobre o Pelé com um ator loiro, né? Não, já viu o pôster do filme do Martin Luther King com Ryan Gosling, né? Não vi isso, não. Uma sacanagem, né, cara? Mas é isso, né? As pessoas estão piradas. É por isso que eu acho engraçado aquela Sidney Watson, não sei se você conhece, uma youtuber. Eu não sei se ela é canadense ou australiana agora. Não. É porque tem uma outra que uma é do Canadá e mora na Austrália, a outra é da Austrália e mora no Canadá. Eu fico confundindo as duas por causa disso. Por que elas foram mudar de país? Agora eu não confundo as duas. Que é a Lawrence Southern, né? Southern, não sei como é que pronuncia. Não sei, eu sei que... Eu sei que uma delas é australiana e a outra é canadense, mas parece que cada uma mora no país da outra. Mas, enfim, essa Sidney Watson, ela começa os vídeos dela falando assim, bem-vindo ao inferno, né? Welcome to hell, né? Porque ela tá criticando toda a situação nossa hoje, né? A situação cultural. E ela sempre começa assim. Quanto tempo que a gente está conversando, Alexandre? Eu não tenho a menor ideia. Agora são 9, a gente contar desde as 7h15. 9 horas, fechadinho? São 8h59. Que eu não tenho como saber, porque olha o relógio que eu estou usando. É um relógio russo, tem até uma estrelinha vermelha nele, que é um relógio Komandinsky. Daqui a pouco eu vou ter que... O relógio russo não marca, parou, de vez em quando ele para de marcar, quando eu vejo ele tá na mesma hora que a gente começou. Eu falei, pô, eu comprei só por causa de um conto meu, que é aquele Abominável no Minhocão, que ele fica 20 anos no esgoto, um professor comunista, achando que os militares estão no poder ainda, né? E aí uma hora eu comento que ele ficou lá porque ele usava um relógio russo que sempre atrasava. Aí eu, de sacanagem, comprei uma e ele realmente atrasa, cara. É engraçado que eu me lembro de ter lido num livro de glossário do Guimarães Rosa que Roscoff era o nome que se usava no Brasil para falar relógio ruim, ou qualquer produto de má qualidade. Isso aí é meio Roscoff. E Roscoff era uma marca de relógios russa. Que isso aqui é Vostok, né? Será que é a mesma coisa? Não sei. Esse aqui é Vostok, né? Esse relógio aí, Comandos, que é o relógio, que era um relógio usado pelos militares, né? Só que eu acho que é por causa de relógios como esses que os caras enrolaram tanto para invadir a Ucrânia. Eles acham que estão na hora, entendeu? Mas o relógio está super atrasado, que segundo ele não passou nem meia hora que a gente está conversando. Não pareceu, pelo menos. Mas foi bom voltar a falar com você, eu estava sentindo falta disso. Pois é, cara, eu também. Não estou conseguindo ver a sua cara, né? Vamos consertar isso, cara. Eu não entendi porque que minha câmera entra e some para você. Depois tem que ver o que é isso. É meio desconcertante falar vendo a sua própria cara, porque eu estou vendo a minha própria cara. É meio desconcertante fazer isso. Isso que eu pensei nisso também, porque como eu fico olhando para você, então assim, eu não gosto de conversar olhando para mim também, nem ferrando. Assim, como falar olhando para um espelho, né? A gente fica autoconsciente demais, né? Aí atrapalha tudo. Será que a gente por enquanto termina esse? Yuri, deixa eu só fazer qual é a palavra que se usa? Jabá? Eu nunca usei essa palavra. Pode falar, claro, cara, eu esqueci disso. Você fez do lançamento que você fez no final do ano passado? Porque desde o nosso último vídeo eu lancei esse livro, né? Eu vou mostrar o livro. Enfim, não sei se está ao contrário, porque às vezes a editora Danúbio é um romance. Essa editora que é do Diogo, né? Do Diogo Fontana. Editora. É um romance meio que com uma certa atmosfera de sonhos ou pesadelos. Sobre um psicopata italiano que sai matando pessoas. É um livro meio esquisito. Enquanto escorpiano, eu já tenho uma noção, assim. Mas legal, porque eu te mandei a mensagem, mas você viu muito tempo depois, né? Que eu queria ter ido lá. E aí, quando eu deixei para comprar passagem em cima da hora, e a passagem, assim, o preço... E aí o Bitcoin, pum, caiu.
E você foi parar no hospital, né, cara? Foi. Passei um período meio atribulado, mas tá tudo bem agora. A gente tem que falar pro pessoal que a gente não ficou sumido porque a gente quis, né? Aconteceu um monte de coisa. 500 coisas, né? Você também. Nossa. Um monte de coisa. Eu não fui com saúde minha, mas teve problema de saúde na família, entendeu? E pelo menos essa minha parte tem a ver com essa, né, iatrogenia, essa crise iatrogênica, vamos chamar assim, que rolou aí nos últimos anos. Né? Primeira vez que eu vejo alguém descrever isso assim. Porque essa é a classificação correta, uma crise iatrogênica, né? Mas já fiz a minha propaganda. Não, beleza. Mas a gente vai gravando aí, vamos tentar, né, toda semana, né? Vamos ter uma certa regularidade, né? Vamos tentar. E obrigado para quem assistiu, obrigado principalmente para quem ficou com saudade, né? Sim, de verdade, todo mundo que comentou no Twitter, no Facebook. Teve um pessoal aí comentando, né, que cadê vocês e tal, né? No Instagram, né? Valeu. Engraçado que a única coisa que eu pensei, que eu tinha ideia de falar, era sobre o Krishnamurti, eu não falei uma palavra sobre isso. Era a única ideia que eu tinha para falar. Guarda para a próxima. Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Nós somos os bigodudos do Medindo os Bigodes, Yuri Vieira e Alexandre Soares Silva. E a gente volta aí na próxima semana, se Deus quiser. Abraço para todos aí e força para resistir, né, esse momento maluco que a gente está. Abração. Abraço.